o Danilo Forte, que está relatando essa questão das emendas para 2024, já anunciou que nas emendas de bancada e de comissão haverá um grande aumento. A ideia do Centrão é que no ano que vem salte-se de 20,2 bilhões para pelo menos os 25,3 bilhões do último ano do governo Bolsonaro. É isso aí. Isto é o parlamentarismo brasileiro, ou semipresidencialismo, em que o Congresso Nacional define. Por que a manhã inteira está livre, sem agenda oficial? Porque a questão da reforma ministerial está comendo solto, né? Há uma ideia de que amanhã sai finalmente o anúncio do nome dos ministros. Já se sabe quem vão ser os novos ministros, é o Fufuquinha e o Silvinho, né? André Fufuca e Silvio Costa Filho, um do PP, outro do Republicanos. A dúvida é para onde vão, né? Então está se falando no Ministério do Desenvolvimento, né, com a saída do ministro... oh, meu Deus do céu, do ex-governador do Piauí, ministro do Desenvolvimento Social, eu e os nomes. Está se falando, eventualmente, em direitos humanos, está se falando em Wellington Dias. Está se falando, eventualmente, Ministério das Mulheres, há a possibilidade do Ministério dos Portos, o próprio Alckmin, tem uma... Agora, importante deixar claro em relação a essa questão da reforma ministerial. Lula adora cozinhar o galo. Nas reformas ministeriais. Em 2003, olha que interessante, Rebeca, em 2003, primeiro mandato de Lula, logo que ele assumiu, o MDB não estava no ministério. Na época era PMDB ainda, o MDB de hoje. O MDB era a maior bancada do Senado, a segunda maior na Câmara, e não estava no Ministério. E houve uma negociação conduzida pelo Zé Dirceu para que o MDB fosse para a base do governo e aí participasse do Ministério. Demorou um ano. O Lula ficou cozinhando o MDB há um ano até, de fato, fazer a mudança no Ministério. Chegou a um ponto em que o MDB ameaçou sair da base do governo, de tanto que o Lula estava cozinhando o galo do MDB. Agora está sendo do mesmo jeito. Ele está cozinhando, né? Tá lá, os nomes estão definidos, o Padilha disse que já tem quem são os novos ministros, já recebeu, eles são tratados de ministros da esplanada, mas o Lula está ali no seu jogo de ir cozinhando o galo. Será que acaba amanhã? A promessa é amanhã saírem os nomes. Hoje, então, provavelmente, vocês estão vendo ali, 8h30, conversa com o presidente, a próxima agenda é só às 3h30, quando o Lula vai para o Paraguai, parte para Assunção, chegar lá quase 5 da tarde, no horário local, e aí vai ter um encontro privado com o ex-presidente da República do Paraguai, Fernando Lugo. Amanhã, a posse do novo presidente do Paraguai, Lula vai estar lá. Então, sexta-feira teve o lançamento do PAC. E falamos dele já daqui a pouquinho, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, foi uma reafirmação da aliança entre Lula... Perdão, gente, peraí. Rebeca, me ajuda. Oi, estamos te ouvindo. Como é que eu estava aqui tossindo? Pronto, estava com um pigarro aqui. Então, do ponto de vista político, foi a consagração desta aliança entre o governo Lula e o Centrão, como vocês estão vendo ali, o presidente e o primeiro-ministro todos sorridentes, né, se cumprimentando. E essa, de fato, é a realidade. Começou como uma ironia, uma brincadeira irônica que eu fazia no passado, no começo, aqui em fevereiro ou março, mas hoje virou uma realidade de fato. O presidente da Câmara funciona quase que como um primeiro-ministro de fato, porque presidente de Câmara de Deputados nunca resolveu reforma ministerial, nunca meteu a mão em reforma ministerial, como acontece agora. Nunca teve tanto poder quanto tem Arthur Lira. Então, houve esse encontro. Durante o evento lá no Rio de Janeiro, houve vaias tanto ao Arthur Lira
quanto ao governador do Rio, Cláudio Castro. Lula, como tem feito, né, com quem integra a aliança, ele fez isso lá em Recife, em relação à governadora Raquel Lira, que foi muito vaiada lá, num evento 2 meses atrás. Deu uma bronca em todo mundo, disse que não é para vaiar, não, que o Lira é adversário, mas que agora está composto, que ele precisa dele para votar projetos, que o governador do Rio está lá. Agora, presidente, deixa o povo vaiar, ué. Deixa o povo vaiar. Por que o povo vai aplaudir, né, um governador que massacra, o maior matador da história, o maior matador de negros, pobres e crianças da história do Rio de Janeiro? Por que o povo vai aplaudir? Por que o povo vai aplaudir o Arthur Lira do kit robótica, o Arthur Lira das agressões à sua ex-companheira, o Arthur Lira que apoiou o Bolsonaro o tempo todo? Por que o povo tem que aplaudir? Não tem que aplaudir, não tem que vaiar. Presidente, deixa o povo vaiar. Vai lá fazer suas alianças com eles, mas deixa o povo vaiar, né? Não é não, Rebeca? Exatamente, concordo 100%. A gente sabe, né, que essas relações do governo são necessárias, mas o povo precisa, né, e tem o direito de se manifestar contra seus algozes, né? Cada dia que passa a gente tem visto que são mais algozes, né, do povo brasileiro do que de fato apoiadores. Sim. Então, no anúncio do novo PAC, foi anunciado, o governo anunciou o PAC no valor total de 1,7 trilhão de reais, tá? 1,7 trilhão de reais. Em relação aos dois PACs anteriores, o PAC de 2007, do segundo mandato de Lula, o valor é um pouco maior. O PAC de 2007 era cerca de 500 e tantos milhões naquela época, mas atualizado pela inflação, seria o equivalente a 1,2 trilhão. O PAC 2 de 2011 da Dilma era maior, 1,87 trilhão. No caso, então, do da Dilma, este é um pouco menor, 1,7 trilhão. Mas deixa eu dizer, primeiro, vejam lá, como é que está distribuído? Orçamento Geral da União, 371 bilhões, empresas estatais, 343 bilhões, financiamentos, 362 bilhões, setor privado, 612 bilhões. Em relação a esses números, é importante, nós vamos conversar sobre eles esta semana aqui, com economistas, hoje não, mas em relação a esses números é necessário algumas cautelas. A primeira cautela é esta última linha do setor privado. O governo não manda do setor privado. Será que o setor privado vai entrar com dinheiro? É claro que onde está escrito setor privado, o governo Lula é capaz de promover, logo depois do governo Bolsonaro, o segundo maior programa de privatização do país, porque esse setor privado é através das PPPs que o setor privado investirá, né, com financiamento público para privatizar serviços, inclusive na área de educação e saúde, país adentro. Mas agora precisa ver se o setor privado de fato vai botar o dinheiro. Primeiro. Segundo, em relação a uma dificuldade desse PAC. Quem é o responsável pelo PAC? Chefe da Casa Civil, Rui Costa. Se é o chefe da Casa Civil, Rui Costa, é sempre preciso muita cautela. Já houve na própria sexta-feira uma questão aqui no bastidor. Conto para você. Porque o que acontece? Este anúncio de 1,7 trilhão foi feito, então, a partir do fechamento do pacote feito pelo Rui Costa. Pegou de surpresa os ministérios, porque ele manteve segredo total em relação a esse valor, até o anúncio na sexta-feira. E os ministérios reclamam, em off, né? Ninguém vai comprar briga on the records em relação a isso, mas reclamam de fato de que os valores que eles mandaram para o Planalto são inferiores aos valores que o Planalto anunciou. Agora está todo mundo falando dos valores que foram anunciados sexta-feira, mas não são esses os valores previstos pelos ministérios, né? Então, tem algumas centenas de bilhões a mais que o Rui Costa inflou, criou, né, a matemática criativa de Rui Costa para chegar nesse 1,7 trilhão. O valor real é menor que esse, segundo apurei com vários ministérios aqui. É isso aí. Vamos embora. Olha, essa aqui é uma questão para a gente pensar na economia brasileira, Rebeca, e na esquerda. Eu sempre tive muita cautela e sou bastante cauteloso. Acho que é um equívoco
O André Brum da Silva diz, o Rui Costa escolheu os números? Sim, os números finais, ele que definiu. Ele que definiu. Os ministérios foram mandando e ele amarrou e botou, como se diz, um plus a mais nos números. O que acontece? Rebeca, você é jovem, mas na tradição da esquerda brasileira, e mesmo nos outros governos do PT, nós nunca celebramos as chamadas conquistas neoliberais da economia. Nós nunca comemoramos alta de bolsa. Nós nunca comemoramos baixa de dólar. Nós nunca comemoramos nota dessas agências de rating, né, que estabelecem a nota de um país e de outro país. Nunca comemoramos. Agora ficou uma moda. Ficou uma moda na esquerda. Acho incrível isso, né? Então, a nota de rating do Brasil sobe. Nossa, que festa. A bolsa sobe. Nossa, que festa. E aí há uma tradução absolutamente equivocada de que a alta da bolsa é indicativo e a queda do dólar são indicativos do sucesso do programa econômico do Lula. Não são. Isso é cascata, isso é mentira. Você está sendo enganado por personagens, figuras, economistas, sites e canais de esquerda que te asseguram isso. Está aqui a prova. A bolsa teve uma sequência de 9 quedas pela primeira vez em 25 anos. Fechando na sexta-feira. 9 quedas. Isto quer dizer que a economia do Brasil afundou nos últimos 9 dias? Nos últimos 10 dias? Quer dizer, porque pela lógica, se a bolsa subir, quer dizer que a economia está bem, então a bolsa cair, quer dizer que a economia está mal. Não está bem porque sobe e não está mal porque cai. A esquerda tem que parar com essa conversa de fundo neoliberal, na verdade é um grande puxa-saquismo ao governo Lula, de ficar comemorando esses ícones do capitalismo, né, como se fossem significativos ou relevantes ou indicadores de sucesso ou fracasso da economia. A economia brasileira não está bombando porque a bolsa sobe e o dólar desce, e não está em crise porque a bolsa desce e o dólar sobe. Não está. São outros indicadores. Pois bem, na composição, então, desta frente com o Centrão, desta aliança com o Centrão, o ingresso do Centrão no governo, um elemento fundamental são as emendas. Bem interessante esse levantamento aqui, com números oficiais do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, sobre a evolução dessas emendas. E prepare-se, porque para 2024 vai aumentar e vai aumentar bastante. Olha lá que interessante. Este ano agora, não tem mais... Veja a coluna da direita, relator, que é o tal do orçamento secreto. Não existe mais, o Supremo cancelou. Então, você tem 15,2 bilhões em emendas individuais, aqui é bi, tá, gente? 4,6 bi em emendas de bancadas e 0,4 bi em emendas de comissões. 20,2 bilhões. É uma queda em relação aos últimos 3 anos do governo Bolsonaro. Em 2022, veja lá, 10,7 individuais, 5,7 bancadas, 0,3 comissão e 8,6 do orçamento secreto. Era 25,3. 2020 e 2021 foram os auges, o momento auge das emendas. 2021, 33,3, 2020, 37,5. Vejam, o primeiro ano do governo Bolsonaro, vejam lá, 2019, 8,5 individuais, 4,7 de bancada, 0,2 de comissão, 0,4 de relator. Era o momento do Bolsonaro radical, fascista, contra o Congresso, aquele discurso. Então, o valor foi apenas 13,8, é o valor mais baixo dessa série histórica em 2019, 2018 também, né, que é o ano da eleição. 2018 foi 11,9. Então, esses 2 anos, o ano da vitória de Bolsonaro e o primeiro ano do governo Bolsonaro, menos 13,8 no primeiro ano do governo Bolsonaro, chegando a 33,8
7,5 em 2022. Impressionante. Em que o Congresso, então, toma conta, o Centrão, basicamente, se apropria do comando das verbas públicas do governo. Vejam lá, que em 2015, que é o último ano do governo Dilma, era apenas 3,4 bi nas tais emendas individuais. Não tinha emenda de bancada, não tinha emenda de comissão, não tinha emenda de relator. Em 2016, o pagamento pelo golpe contra Dilma começa a aparecer. Então, em 2016, veja que interessante, você tem 7,2 de emendas individuais, 3,6, é a segunda linha lá, 3,6 de emenda de bancada, 1,3 de emenda de comissão, e aí aparece o orçamento secreto, 13,7 das emendas de relator, totalizando em 2016 25,8 bi. 25,8 bi, tá? É mais até do que este ano. Então, em 2016, você tem o pagamento ao serviço prestado pelo Centrão, na derrubada da Dilma, depois cai, depois com o Bolsonaro começa a subir vertiginosamente. Pois bem, o que acontece? O relator, o Danilo Forte, que está relatando essa questão das emendas para 2024, já anunciou que nas emendas de bancada e de comissão haverá um grande aumento. A ideia do Centrão é que no ano que vem salte-se de 20,2 bilhões para pelo menos os 25,3 bilhões do último ano do governo Bolsonaro. É isso aí. Isto é o parlamentarismo brasileiro, ou semipresidencialismo, em que o Congresso Nacional define.